Olá, alunos! Eu sou a professora Marô. Estou aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje daremos início à aula da unidade 4. Mas nós não vamos trabalhar essa unidade inteira no dia de hoje. Como vocês estão vendo aqui, ela irá das páginas 61 a 76. Hoje trabalharemos as páginas 61 a 66. Então, vamos para a nossa rotina costumeira de todas as aulas. Rotina 7, unidade 4. O que nós iremos fazer hoje? A professora vai ler o texto que se chama A Travessura do Bisavô. O bisavô e sua dentadura, que é a videoaula. Vocês deverão assistir, né? Em seguida, a professora vai fazer a leitura individual das atividades da travessura do bisavô. E em casa, quando você for responder essas atividades, convém ir pausando o vídeo, assistir de novo, se precisar voltar à leitura do texto. Acompanhar a leitura do texto pela professora das páginas 61 a 63, atividades das 64 a 66. Continuar assistindo a videoaula. Fazer as atividades, a tarefa dos exercícios 1 a 4, enviar para o seu professor e esperar a devolutiva. Qualquer dúvida, chame o seu professor e peça a ele uma ajuda, ok? Lá no WhatsApp que vocês já estão acostumados. Então, vamos dar sequência. A travessura do bisavô. Muitas das histórias engraçadas que conhecemos tratam de travessuras de meninos ou meninas. Geralmente, quem gosta de fazer travessuras, a gente imagina que sejam só as crianças. Adulto, não. Afinal, são as crianças que gostam de fazer brincadeiras de todo tipo e costumam deixar os adultos de cabelo em pé. Quem o diga, as mães, né? Mas na história que você vai conhecer, o responsável por uma travessura inesperada é um bisavô. E esse caso acontece em uma família de Minas Gerais, lugar que o povo tem fama de trabalhar em silêncio, isto é, de falar pouco e agir muito. Os mineiros têm fama de ser tranquilos, bem sossegados. Você consegue imaginar o que esse bisavô pode ter feito? Então, antes de eu começar a ler o texto, eu vou fazer essa pergunta para vocês. E aí, alguém tem ideia do que esse bisavô pode ter aprontado? Pensa só, um bisavô aprontando uma traquina. Vamos ver o que ele aprontou? Então, a professora vai ler o texto com vocês, tá? Esse texto, ele vai mostrar a linguagem coloquial, o jeito de falar de algumas pessoas, de certas regiões do nosso país. Cada região tem seu sotaque, sua maneira de falar. Eles costumam repetir algumas palavras na hora de falar. E no texto hoje nós vamos ver muito isso. E depois nós vamos trabalhar durante a unidade esse tipo de fala, tá bom? Então vamos lá. O bisavô e a dentadura. Eu ouvi essa história de uma amiga que disse que isso aconteceu de verdade em Montes Claros, Minas Gerais. Para contar a história, é preciso imaginar uma velha fazenda antiga. Dentro da fazenda, uma vetusta. Socorro, que palavrão. Mesa colonial, muito comprida, de jacarandá, naturalmente. Em volta da mesa, uma família mineira. Por cima da mesa, tudo que mineiro tem direito para um bom almoço. Tutu, carne de porco, linguiça, feijão tropeiro, torresminho, couve cortada bem fina, e eu nem posso descrever mais, porque já estou com excesso de peso só de pensar. Que delícia! A família era enorme e comia reunida. Em volta da toalha bordada, pai, mãe, avó, avô, filhos, netos, sobrinhos, afilhados, a comadre que ficou viúva, a solteirona que era irmã da avó, da Mariquinha, e o bisavô Arquimedes. O bisavô Arquimedes usava dentaduras. Naturalmente, cada integrante tinha à sua frente o seu saboroso prato de tutu, couve, torresmo, feijão tropeiro, carninha de porco, linguiça, etc. e tal.
E todos mastigavam e repetiam, porque a fartura ali, deixa a professora passar, ó. A fartura ali em Montes Claros, naquele tempo, era um espanto de tanta. E cada um, evidentemente, tinha o seu copo, pois os copos e o bisavô Arquimedes diariamente sofriam a seguinte brincadeira. Toninho, você vai beber deste copo aí na sua frente? Olha que o bisavô deixou a dentadura dele de molho bem no seu copo, Toninho, na noite passada. Não foi no meu, não. Foi no copo da Maroca. O bisavô deixou a dentadura dentro do copo da Maroquinha. Ó, gente, não brinca assim que eu fico com nojo, uai. O velho bisavô Arquimedes sorria, mostrando a dentadura. Quando chegava o doce de leite, o queijinho, a goiabada e uma tal de sobremesa que tem o nome de mineiro de botas, que tem queijo derretido, banana, canela, cravo, sei lá mais que gostosuras, o pessoal comia. E depois de tanto comer doce, a sede vinha forte e a chateação começava ou recomeçava, ou não terminava. Tia Santinha, não beba do copo da dentadura do bisavô, cuidado. Tenho certeza que a dentadura ficou no seu copo de molho a noite inteira. O bisavô ouvia e ia mastigando, o olhinho malicioso. Nem te ligo para a brincadeira, comendo a goiabadinha, o mineiro de botas, o doce de leite, o queijinho, e mexendo a dentadura para lá e para cá, pois a gengiva era velha e a dentadura já estava sem apoio. Mas o bisavô tinha senso de humor e falava pouco. O pessoal cochichava que ele era mais surdo do que uma porta. Bestagem, porque se existe coisa que não é surda, é porta. Mesmo fechada, deixa passar cada coisa. Um dia, de repente, o bisavô apareceu sem a dentadura. E como todos perguntaram para ele o que tinha havido, o velho Arquimedes sorriu, um sorriso banguela, dizendo: você estava perturbando demais, todos com nojo dela. Resolvi não usar, uai. Aí a família ficou sem jeito, jurando que não iria mais falar da dentadura, que tudo fora uma brincadeira, que todos adoravam o velho Arquimedes e que ele desculpasse. Tá desculpado, não tem importância. Eu já estava me aborrecendo com a história, mas tão desculpados. Mas até que estou achando bom ficar banguela. Vou comer tutu e sopa e doce de leite mole, ora. A família insistiu, pediu perdão, mas o bisavô botou fim à conversa dizendo: vocês não insistam, resolvi e tá resolvido. O dia que eu deixar de resolver, boto a dentadura outra vez. E passaram-se vários dias. Ninguém mais fazia a brincadeira do copo. De vez em quando o bisavô lembrava: tô sentindo falta. Da dentadura, bisavô? Não, da traquinagem de vocês. Ninguém tá com nojo de beber água do copo, né? Ora, o senhor não deve levar a mal. Foi molecagem. A gente não faz mais. Pode usar a dentadura, bisavô. Um dia, de repente, o bisavô voltou a usar a dentadura. Todos na mesa se cutucaram e começaram a rir, muito disfarçado, quando bebiam água pensando sem dizer, pois haviam prometido. Depois da sobremesa, boca pedindo água, depois de tanto doce caseiro, o velho Arquimedes disse: vocês estão bebendo tanta água sem nojo? Bisavô, era brincadeira.
Ah, eu também fiz uma brincadeira. Durante todo esse tempo que fiquei banguela, minha dentadura ficou de molho dentro do filtro. E aí termina a nossa história. Esse texto é de Silver Toffee. E aí, vocês imaginaram que a brincadeira do bisavô fosse essa? Quando passava na nossa cabeça que ele poderia fazer essa brincadeira? A professora vai voltar no início do texto para a gente dar uma olhadinha nas palavrinhas aqui, ó, com os significados do lado. Às vezes a gente pode precisar delas depois. Então, a gente tem a palavra jacarandá, espécie de árvore que fornece madeira, muito resistente para a fabricação de móveis. Ela aparece aqui no texto, ó. Nós temos a palavra integrante, que é a mesma coisa que participante. Vamos lá para a próxima. Aqui não temos nenhuma. Aqui nós temos a palavra bestagem. O que será que é bestagem? Bobagem. Então, se eu ficar com dúvida, eu volto lá, coloco a palavra bobagem e leio a frase novamente, tá? Aqui a gente tem a palavra traquinagem, que é a mesma coisa que travessura e molecagem. E aí, gostaram dessa história? Então, vamos agora para a próxima parte, que é saber um pouquinho, conhecer um pouquinho da nossa autora do texto, a Silver Toffee. Ela nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Sua primeira contadora de histórias foi sua mãe, depois a professora Rosalina. Com 15 anos, começou a atuar no teatro e, após algum tempo, foi estudar em Paris. Também dedicou-se ao desenho e à pintura. Seu primeiro livro foi publicado em 1981, chamado Mudanças no Galinheiro, Mudam as Coisas por Inteiro. A partir daí, não parou mais de escrever, tanto que possui mais de 100 livros para crianças e jovens. A escritora faleceu em 1997, uma grande perda para a literatura infantil, mas ela deixou muitas obras aí para a gente poder ler e ficar, né, se deliciar com o que ela escreve. Então, agora nós vamos para a próxima parte da nossa rotina, que é entender o texto. Nesse momento, é o momento que vocês vão precisar ler a questão, voltar no texto, pausar o vídeo, combinado? Isso a professora vai fazer com vocês também. Então, a primeira questão diz assim: o narrador de O Bisavô e a Dentadura participou da história vivida pela família mineira? Justifique. Então, além de eu dizer se participou ou não, eu vou ter que justificar, ou dizer o porquê que eu sei disso. Quando eu digo narrador, o narrador é quem conta a história, tá? Então, nós vamos voltar lá no começo do texto, bem no comecinho. Ó, no primeiro parágrafo, ele começa com o eu. O eu é primeira pessoa, mas eu vou ter que ler o primeiro parágrafo inteiro, continuar o que ela disse aqui, o que o narrador disse, para saber se ele está contando a história, de que ele ouviu de alguém, ou se ele faz parte da história, tá? Então, vamos voltar lá na primeira questão. Ó, ele faz parte da história? Ele participou da história? Aí você vai dizer se ele participou ou não, escreveu por quê. Lá no primeiro parágrafo, você consegue justificar com uma frase isso, tá bom? Questão número 2. Os fatos dessa história acontecem com a família reunida ao redor da mesa. Isso é uma afirmação, tá lá no texto. A gente viu no começo que tem um monte de gente em volta da mesa almoçando. Por quê? Fazendo uma refeição. Por que será que isso acontece? Vocês terão que voltar nos parágrafos 2 e 3, ler novamente e tentar concluir, deduzir por que isso acontece aqui. A família reunida ao redor da mesa, a história acontece, se desenrola até o final, tá? Próxima questão. Número 3. Releia o trecho dentro da fazenda, uma vetusta. Socorro, que palavrão, mesa colonial, muito comprida, de Jacarandá naturalmente. Então, isso aqui é um trecho do parágrafo número 2.
Por que o narrador considera vetusta um palavrão? Será que quando ele diz assim, que palavrão, será que é uma palavra grosseira, que a gente não deve falar? Ou porque vetusta é uma palavra pouco conhecida, que a gente quase não ouve ninguém usar? Né? Então, vocês voltem lá onde está esse trecho no texto, convém até dar uma lidinha novamente no parágrafo, onde vocês encontram esse trechinho, e deduzam e escrevam aqui. Combinado? Letra B. Qual é a sua hipótese para o significado dessa palavra? De qual palavra que nós estamos falando? De vetusta. Levantar uma hipótese, deduzir. O que será que eu penso que é vetusta? Então, eu tenho que voltar no texto novamente, ler o parágrafo onde ela se encontra e tentar deduzir o significado dela. E, em último caso, se você não conseguir fazer isso, pode buscar essa palavra no dicionário, por exemplo. Número 4. A narrativa faz referência a algumas características de famílias mineiras tradicionais. Cite 2 delas. Que narrativa? A história que a professora leu para vocês, o texto. Lá dentro daquele texto que eu li, tem muitas características das famílias mineiras tradicionais. E o que é citar? Eu tenho que escrever ali, ó, 2 dessas características. Gente, no texto tem um monte dessas características. Só a professora, eu listei 5. Aqui está pedindo para vocês escreverem 2. Eu acho que não está complicada essa questão. Volte ao texto, pause o vídeo e responda. Vamos para frente. Questão número 5. No parágrafo 9, lemos: e depois de comer tanto doce, a sede vinha forte. E a chateação começava, ou recomeçava, ou não terminava. Então, isso faz parte, esse trecho do parágrafo 9. Ah, mas eu não lembro direito o parágrafo 9. Volta no texto, leia novamente. Nesse trecho, a que chateação o narrador se refere? Então, o que ele quer dizer com essa palavra? A chateação começava, recomeçava ou não terminava. O que era a chateação dentro do texto? Se precisar, você vai ter que ler de novo, pausar o vídeo. Vou falar isso até a gente terminar de entender o texto, porque vai ser necessário, tá? Questão número 6. Releia a afirmação do narrador no parágrafo 11. Se existe alguma coisa que não é surda, é porta. Mesmo fechada, deixa passar cada coisa. O que o narrador quer dizer no trecho destacado? Então, o trecho destacado está aqui. Porta, mesmo fechada, deixa passar cada coisa. Mas como? Se a porta está fechada, como é que ela deixa passar as coisas? Ah, mas tem muita gente curiosa que tenho certeza que às vezes, ó, já deu uma escutadinha atrás da porta, com a porta fechada. Então, o que o narrador quis dizer com esse trecho, tá? Se precisar, volte de novo, leia o parágrafo 11. Questão número 7. No parágrafo 9, a repetição do verbo comer na frase, o pessoal comia, indica que? O que será que quer dizer quando eu repito várias vezes a mesma palavra, tá? Eu quero afirmar alguma coisa. Então, ó, o pessoal comia. O que eu estou afirmando aqui? Nós temos 4 alternativas. Eu vou ler as 4 e depois em casa vocês vão pensar aí qual que vocês acham que é a mais correta. A família gostava de ficar à mesa de refeições? Gostava. Mas será que é isso que tem a ver com comia? Todos se fartavam de comer vários tipos de doces? Vocês sabem o que significam fartavam? Enchiam, comiam demais, ficavam cheios de tanto comer. E aí? Todos comiam em muitos momentos do dia? A família comia muito doce de leite com queijo? Então, voltem lá, ó, pessoal, comia. Qual das alternativas
lembra muito esse comia, comia. É uma alternativa só que está correta, tá? Questão 8. Assinale a alternativa em que o narrador dá a sua opinião sobre o fato que está narrando. A gente trabalha muito com vocês o que é opinião e o que é fato. E vocês têm muitas vezes dificuldade em encontrar o que é a frase que representa a opinião. Então eu vou dar uma dica para vocês. A frase que representa a opinião, geralmente ela vem na primeira pessoa, porque é o que a pessoa pensa, o que a pessoa acha, e quando é fato, ela geralmente vem na terceira pessoa, porque eu estou falando de alguma coisa, estou falando de alguém. Então, vamos ler as 4 alternativas e fica a dica aí. Qual será que está em primeira pessoa? Uma delas tem uma palavra que representa muito bem a primeira pessoa. A família era enorme e comia reunida em volta da toalha bordada. Isso está no parágrafo 3. Está falando da família. Então, vamos ver aí. Letra B. E eu nem posso descrever mais, porque já estou com excesso de peso. Esse trecho está no parágrafo 2. Olha aí, aqui no começo dessa alternativa tem uma palavra em primeira pessoa. Será que é essa que é a opinião? Letra C. O bisavô ouvia e ia mastigando, olhinho malicioso. Nem te ligo. Isso está no parágrafo 11. Eu estou falando do bisavô. A frase está falando do bisavô. Então, vamos lá. Letra D. Aí a família ficou sem jeito, jurando que não iria falar mais da dentadura. Também está falando de quem? A família falando do jeitinho, falando da dentadura. Então, presta bem atenção qual delas, depois da dica que a professora deu para vocês, é a frase que representa uma opinião. Bom, o entender o texto terminou aqui. Se você precisar, pause o vídeo, volte, leia o texto quantas vezes precisar. E nós vamos para a atividade 1 agora, tá? Na página 66. É uma atividade que precisa ser adaptada, porque eu vou ler para vocês o que ela pede. Tente se lembrar de um fato engraçado envolvendo você e sua família. Conte-o para os colegas. Como que a gente vai contar para os colegas agora? Olha, eles estão reunidos, mas nós não temos como fazer isso. Nós tivemos uma ideia e você vai discutir isso com o seu professor. Você vai lembrar de um fato engraçado que aconteceu com você. Você vai gravar um áudio e enviar para um coleguinha que tenha muita intimidade. Mas antes, peça a ele que horas que você pode mandar esse áudio, se você pode mandar esse áudio, e discuta isso com a sua professora também. É uma ideia, porque juntos não temos como fazer isso agora. A atividade 2 também terá que ser adaptada em algumas partes. Então, olha, o seu professor, deixa a professora passar aqui, atividade 2. O seu professor escolherá uma fala do texto da Silvia Urtoff para que você faça uma leitura dramática. Mas o que é uma leitura dramática? Tá aqui, A leitura dramática é a leitura em voz alta que exige interpretação por meio de expressões faciais, gestos e entonações. A hora que a professora estava lendo o texto, vocês não devem ter percebido às vezes, mas eu uso a mão, eu faço, o rosto fica diferente, né? Isso é uma leitura dramática. Então, pinte o trecho que lhe foi atribuído. Como nós não estamos juntos, professor com o aluno, eu pensei num texto, num pedaço do texto, vou falar para vocês, a professora vai voltar lá no texto, vocês vão circular esse pedaço do texto, tá? A professora pensou aqui do parágrafo 23 até o parágrafo 27. Então, vocês vão circular esse pedaço, tá? Do parágrafo 23 ao parágrafo 27. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse trecho, reler, colocar nele entonação, como que eu posso falar essa frase, como que eu posso falar aquela. Depois, você vai gravar um áudio com esse pedacinho, com esse trecho, e enviar para a sua professora.
e a sua professora irá dar a devolutiva para você. Olha, essa frase você poderia ler com mais ênfase. Ah, essa frase você poderia ler mais desanimado. Então, aí quem vai interferir depois é a sua professora. Combinado? Entenderam? Se precisar, voltem lá no texto, pausem o vídeo, tá? Vamos para a nossa próxima parte. Opa, deixa eu passar bem para frente. Atividade 2, já fizemos. Olha, chegou, hora da tarefa. Vamos lá? Novamente, a nossa tarefa não tem espaço para fazer no livro que vocês têm. Então, vai ter que usar o caderno. Coloquem a página, a data, escrevam em casa, coloquem número 1. Primeira questão. No parágrafo 12 do texto, o bisavô e a dentadura, o narrador revela que o bisavô deixou de usar a dentadura. Então, isso é uma afirmação. Em algum momento da história, ele parou de usar. A. Como os parentes reagiram quando viram o bisavô banguela? Como que os parentes ficaram a hora que viram o bisavô sem a dentadura? Vai ter que voltar no texto e ler novamente, tá? Como os parentes reagiram? Esse é o professor já leu. E o bisavô, o que disse depois de alguns dias? Então, vamos lá. Temos que voltar no texto. O que ele falou depois de algum tempo? Ele estava com saudade? Não estava com saudade de fazer a brincadeira? Letra C. Um dia o bisavô voltou a usar a dentadura. Os parentes continuaram a agir como na ocasião em que ele pareceu banguela? Como você entende a atitude deles? Então, eu tenho que voltar no texto, ver como que os parentes reagiram quando ele apareceu banguela e como que os parentes reagiram com quando ele voltou a usar a dentadura. Será que foi a mesma coisa? Eles mudaram de atitude? Vai ter que reler o texto novamente, tá? Número 2. Reescreva o trecho a seguir, substituindo as palavras e expressões destacadas por sinônimos adequados ao contexto. Sinônimos, mesmo significado. Significado, semelhantes. Ah, mas eu não consigo encontrar, não sei. Tem dicionário físico, dicionário virtual, plataformas de pesquisa. Ah, não tenho nada disso. Converse com o adulto. Mesmo assim, ficou com dúvida? Deixa o espaço na hora de reescrever e depois troque ideias com o seu professor. O que é reescrever? Vocês vão ter que copiar esse trecho aqui inteirinho. E no lugar das palavras destacadas, colocar o sinônimo. Eu vou dar um exemplo, vou começar. Para contar a história, é preciso imaginar uma velha fazenda antiga. O que eu posso colocar no lugar de contar? Narrar. O que eu posso colocar no lugar de preciso? É necessário. E assim vocês vão terminar essa atividade. Atividade 3. No parágrafo 11 do texto, o bisavô e a dentadura do bisavô, o bisavô suspeitava que ele... Aqui está faltando um pedacinho, deixa a professora ler aqui. Ó. O bisavô e a dentadura, ficamos sabendo que a família do bisavô suspeitava de que ele fosse surdo como uma porta. Letra A. Em que fato eles se basearam para dizer isso? Por que eles disseram isso? Que o bisavô parecia surdo como uma porta. Será que isso é verdade? Voltem lá na história e leiam. Letra B. A continuação da história mostra que os familiares estavam certos ou errados. Justifique. Então, você vai ter que ler, buscar onde está esse fato aqui, responder. Continuar lendo a história para ver se os familiares estavam certos. Se de fato o bisavô era surdo ou não. E justificar. Justificar é dizer o porquê. Né? Questão número 4. Leia a anedota a seguir. A anedota é uma piadinha que geralmente ela tem o humor. E na primeira vez que a gente lê, às vezes a gente não consegue saber onde está esse humor. Às vezes eu leio para os meus alunos e falo, não entendi nada disso, não achei nada engraçado. Então vamos ler de novo. E ela precisa ter uma entonação diferente de uma leitura qualquer. O menino chamou o pai no meio da noite e disse, pai, tem muitos mosquitos no meu quarto. Apague a luz que eles vão embora. Logo depois apareceu um vagalume. O menino chamou o pai outra vez.
Pai, socorro, agora os mosquitos estão vindo com lanternas. O que você vai ter que fazer aqui? Praticar a leitura oral dessa anedota, seguindo algumas etapas, tá? A professora vai ler as etapas para vocês. A primeira, releia a anedota e pinte os trechos em que há fala. Observe que todos esses trechos terminam com ponto de exclamação e começam com outro sinal que vocês já estão acostumados. Qual é o sinal? O travessão. Então, você vai pintar esses trechos. Geralmente, é a fala que tem que ter, a fala dos personagens que tem que ter essa entonação diferente. Letra B. Procure reproduzir o tom de cada fala, se é surpresa na primeira fala do garoto, certeza na fala do pai, aflição na segunda fala do garoto. Então, por aqui eu já sei que são 3 falas que eu vou ter que grifar, tá? Letra C. Leia os trechos em que a voz do narrador... Leia os trechos em que a voz é do narrador, obedecendo às pausas indicadas pelos 2 pontos e pelo ponto final. E aí você pode combinar com o seu professor, se ele quer que você envie essa tarefa para você em forma de áudio, tá? Entre lá, pergunte para o seu professor. Vamos para a próxima? Pronto, chegou ao final da nossa aula. Vamos ver se fizemos tudo? Ó, lemos o texto, vocês vão assistir a videoaula, fazer a leitura individual das páginas 61 e 63 da Travessura do Bisavô. Em casa, pause quantas vezes precisar. Acompanhar a leitura do texto pela professora, né, das atividades da página 64 a 66. Continuar assistindo a videoaula. Precisou? Ah, eu estou com dúvida. Volta, pausa, volta. Quantas vezes precisar. Fazer as atividades, fazer a tarefa, né? E seu aluno em casa depois do final da aula, com bastante capricho. Tirar dúvidas e correção é com o professor no canal de comunicação que vocês têm, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história. E a próxima aula nós vamos produzir um texto mais ou menos igual a esse. Até a próxima!